que vá consertando esses arranhões que vão acontecendo. Vão acontecer? Sempre vão acontecer. Então, através do poder, da ação do Espírito Santo, essa construção vai crescendo, vai desenvolvendo e vai se tornando cada dia mais unida como um edifício só, edifício de Deus na terra. Então a igreja marcha aí unida e na unção do poder do Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito Santo, sabendo que todo esse prédio tem aí uma base que é Jesus Cristo. Ele é que deu-nos a salvação. É Ele que é a cabeça da igreja, é Ele que é a pedra fundamental. Se tirar essa pedra, o edifício cai. Mas os ministros então têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então esse edifício, os ministros aí, têm que se lembrar que eles também são como pedras nesse edifício. Eles não são donos do edifício, nem são a base do edifício. Uma igreja não pode ser fundada em cima de uma pessoa, porque se essa pessoa cai, a igreja toda vai cair também. Então, o edifício tem que se lembrar, esse edifício tem que ser construído sobre uma base forte e sólida, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. Não troque essa pedra por ninguém. Tem muita gente aí, muita igreja edificada sobre pessoas. E pessoas são falhas. E pessoas não têm poder. Não é poder próprio. Então cuidado. Não edifique a sua igreja sobre você, líder. Não faça que a sua igreja considere você superior a Cristo. Mais importante que Cristo. Cuidado. Tópico 3. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 de Pedro 4, 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4, 1, Efésios 2, 19. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então veja bem, aqui está falando agora de bons despenseiros. A dispensa, quem conhece na antiguidade aí como é que era a dispensa, né? Como é que funcionava essa dispensa, na casa, eu sou mineiro, lá nas casas de Minas Gerais ainda existem muitas casas antigas onde tem lá um quartinho separado que chama-se despensa. Também hoje nós temos em muitas casas, né, as pessoas têm um lugarzinho ali, um quartinho separado para colocar ali os alimentos, né, as coisas ali, os produtos de limpeza também, tudo separadinho ali em prateleiras. Então chama-se despensa. Então ali, essa despensa é o lugar onde se vai acumulando coisas necessárias para a subsistência, para o dia a dia dessa casa, dessa família. Então aqui Paulo diz que os despenseiros da obra de Deus, ou seja, aqueles que coordenam esse trabalho de pegar toda a parte material, financeira da igreja, ele deve saber bem como distribuir isso, como utilizar isso. Isso não é para ser usado aí para enriquecimento desse líder, mas deve ser usado para a evangelização. Veja bem,
Nós temos andado aí pelo Brasil e visto quantas igrejas sem nenhum missionário. É inacreditável. Cidades grandes, igrejas grandes, que às vezes nós vemos aí 2, 3, 10 missionários. Então nós olhamos aí para Camboriú, olhamos para Imperatriz. Veja bem, cidades pequenas, igrejas pequenas, e que se destacam mais em missões do que capitais com milhões de pessoas. O que está acontecendo? Então, a falta de bons dispenseiros, dispenseiros fiéis a Deus, dispenseiros que não visam um enriquecimento próprio, mas o enriquecimento da obra de Deus. Dispenseiros que sabem administrar essa parte financeira para a salvação das almas, que não estão buscando enriquecimento próprio de sua própria família. Então falta aí essa coordenação, falta aí esse desprendimento, falta aí que seja controlado esse amor ao dinheiro. Falta aí combate a mamon, que talvez seja o principal mal desse século. É o amor exagerado ao dinheiro que está acontecendo. Então tomemos cuidado. Nós devemos ser bons dispenseiros da obra de Deus. Devemos cuidar do rebanho e também cuidar de salvar essas pessoas através da pregação do Evangelho. Então devemos investir mais na salvação das almas. E aqueles que os dons operam através dele, devem se lembrar de que os dons são para salvação das almas, para edificação da igreja, para fortalecimento da igreja. Nunca esses dons devem ser usados para enriquecimento próprio, mas sempre visando o bem coletivo. Então diz que o bom dispenseiro, se o caso dele é falar, ensinar, então deve ensinar segundo a palavra de Deus. Se o caso dele é administrar, então administre de acordo com o engrandecimento da obra de Deus. Se o caso dele é ser usado em poder, em dons miraculosos, use isso para sempre o engrandecimento da obra de Deus, para que Deus seja louvado, adorado, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas tenham alegria em servir a um Deus poderoso e vivo. Agora vamos ver aí a conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então nós somos todos chamados para sermos servos de Deus, instrumentos de Deus para a salvação das almas. Toda a igreja, cada um forma então um corpo espiritual, um edifício espiritual. E está à disposição da igreja os dons espirituais, armas poderosíssimas para o combate a Satanás e seus demônios. Armas poderosíssimas para que possamos trazer essas pessoas e ensiná-las, educá-las para que elas produzam também almas. Esse é o trabalho da igreja. E a igreja só vai conseguir fazer isso, só vai conseguir vencer o poder das trevas usando o poder da luz. Só se vence o poder de Satanás utilizando-se do poder de Deus. Veja lá, a Bíblia diz o quê? Jesus, ele combateu as forças malignas. Olha lá, Jesus resistiu ao diabo o tempo todo.
ele venceu o diabo o tempo todo. Ele trouxe vida onde havia morte. Ele trouxe luz onde havia trevas. Então a Bíblia diz o quê? Que Jesus desfazia as obras do diabo. Então o diabo fazia e Jesus desmanchava. Então esse é aí o padrão da igreja. A igreja deve marchar desmanchando o que Satanás está fazendo. Ele escraviza uma pessoa nas drogas, nós vamos lá expulsar esses demônios e vamos trazer esse drogado para a igreja. Então, esse é o trabalho. O diabo faz, nós desfazemos. Nós libertamos. Nós somos responsáveis por trazer a bênção de Deus, a libertação de Deus, a cura, os milagres, trazer também a união, trazer a edificação do corpo de Cristo. Então, seja instrumento de Deus para isso. Você que está nos ouvindo, que ainda não é um evangélico, você não entregou sua vida a Deus, saiba que Deus quer chamar você para o reino dele, para que você também seja instrumento dele para a libertação dessas pessoas. Deus está te chamando. Aceite o convite de Deus. Faça parte desse grande exército que marcha sobre as forças do inimigo, derrotando Satanás e seus demônios, trazendo essas pessoas para serem pessoas que servem a Deus, pessoas que vão começar uma vida nova agora com Deus, libertas de toda opressão, de todo o pecado. Vamos orar agora nesse momento. Se você deseja entregar sua vida para Deus, é o momento de você fazer isso. Vamos orar agora. Se você deseja ser usado por Deus agora, a partir de hoje, também fale com Deus hoje. Entregue a sua vida totalmente a Deus. Confia nele e seja um instrumento do poder de Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, toda força em contrário, solta essas vidas em nome de Jesus. Pai querido, salva agora essas vidas que se chegam a Ti, que ouviram a Tua palavra. Ó Senhor, traze para o Teu exército, ó Deus, a Tua igreja. Pai querido, ajuda a Tua igreja a receber, Senhor, capacitação, que eles tenham desejo, Senhor, de marcharem contra as hostes malignas, que eles tenham desejo, Senhor, de serem usados poderosamente pelo Espírito Santo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, capacita a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, libertando os cativos e oprimidos. Ó Pai querido, vem, Senhor, sarando, curando os enfermos, os doentes. Vem, Senhor, fazendo maravilhas. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Ó Pai querido, em nome de Jesus, vem fazendo maravilhas no meio do Teu povo, usando cada dia mais. Pai, faça com que, Senhor, aqueles que estão, Senhor, buscando enriquecimento próprio, buscando só o bem próprio, faça com que despertem, Senhor, para serem usados por Ti. Ó Deus, que o Seu amor seja derramado nos corações. Que a nossa alegria seja na cruz de Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa todos nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar os irmãos que nós podemos estar aí na sua igreja, ministrando aos professores, ou então alguma outra coisa. Podemos falar sobre família, sobre missões, ou fazer aí um curso de capacitação para os professores, ou um seminário de escola bíblica dominical, tanto para professores como para obreiros, como também para os interessados, para toda a igreja, ministrar, principalmente nesse trimestre, sobre os dons espirituais. Nós sempre ministramos sobre os dons e oramos para que os irmãos recebam dons. Então nós vamos poder estar aí na sua igreja ajudando. Não se preocupe com parte financeira, nós não cobramos de ninguém nada. E nós gostamos de ficar na casa do pastor ou do obreiro que nos convidar. Não se preocupe com essa parte financeira. Então, convide-nos e nós estaremos aí ajudando a sua igreja.